Olá, boa noite para vocês que acompanham a nossa maratona de lives. Meu nome é vereadora Deise Olímpio. As nossas lives vão ser direcionadas ao Agosto Dourado. Então, eu sou autora da lei que institui o Agosto Dourado no município de Araras. E esse ano o tema é muito interessante: apoiar a amamentação para um planeta mais saudável. Então, ele se concentra na necessidade urgente de apoiar a mulher na amamentação e, com isso, obviamente, trazer uma qualidade de vida para o seu filho, para os seres humanos em geral. E apesar de, nesse momento, nós estarmos impossibilitados de encontros presenciais, como é de costume na Câmara Municipal, nós preparamos aqui essa maratona com 9 dias de lives. Nós vamos ter muitos convidados, um bate-papo muito especial, não somente para você, mulher, né, mas para você que conhece uma amiga gestante, uma amiga que está tentando engravidar, uma mulher que acabou de ter o seu bebê e que está tendo dificuldade de amamentação, e você, homem, também, que está aí ajudando a sua esposa, a sua companheira, a sua namorada, porque nós sabemos que amamentar requer uma rede de apoiadores. Então, você vovó, você tia, todos vocês que têm envolvimento com essa mulher que acabou de conceber seu filho, ou que está gestante, ou que pretende em breve ser mamãe. Então, hoje nós vamos ter um assunto muito importante: Covid-19 e amamentação. Então, eu vou chamar agora a minha parceira aqui da live, que é conhecedora também de todo o processo de amamentação, que é a Érica Pignataro, né? Juntamente com a Érica, nós reunimos profissionais de vários estados, profissionais de São Paulo, de Goiás, do Distrito Federal e até do Pará, que são pessoas que vão nos ajudar nessas lives a trocar conhecimentos, né? Então, agora eu chamo para participar comigo a Érica Pignataro, minha querida amiga Pignataro Massaro, que é dentista, é psicopedagoga, é especialista em saúde pública e desenvolvimento infantil e fundadora de 2 programas importantíssimos a nível nacional, que é o Criança Saúde e o Amar e Amamentar. Bem-vinda, Érica. Obrigada, Deise. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que já realizamos outras semanas em comemoração à Semana Mundial de Alimentação, outros Agosto Dourados, e esse de uma forma virtual, mas não menos importante, porque conseguimos, como você falou, reunir muitos profissionais aí que são referências na área, para que a gente possa compartilhar conhecimento. A internet tem isso. Então, sou muito grata pelo convite para participar e que possamos fazer uma abertura de uma semana que seja realmente transformadora a todas as pessoas. Eu não tenho dúvida, Érica, que vão ser bate-papos, que nós vamos aprender mais, vamos conseguir orientar mulheres que acham que essa amamentação já naturalmente, sem Covid-19, já é um tema que, infelizmente, ainda é um mito para muitas, né? Sim. Algumas, infelizmente, não conseguem amamentar, outras conseguem por pouco tempo. Então, é importante a participação dos nossos amigos aqui do Facebook, das pessoas também compartilhando ideias. Se você tiver alguma dúvida, mande aqui para nós também, nós vamos estar acompanhando e aproveitando, né, essa oportunidade, esse bate-papo, para esclarecer as dúvidas também das mamães, dos familiares. E agora, Érica, eu agradeço muito você estar doando o seu tempo aqui conosco. Você é uma pessoa que está sempre... Gente, a Érica sempre me ajuda na Câmara. É apoiadora dessa vereadora. Eu falo que a gente não faz um programa, uma lei sozinha. A gente precisa realmente de pessoas como você, viu, Érica? Muito obrigada. Com a causa. Muito obrigada. E agora eu quero convidar a nossa primeira convidada da noite para a nossa live do Agosto Dourado, que é a doutora Rita Camargo Preto Piscopo. Ela, olha aí que linda. Bem-vinda, doutora Rita.
A doutora Rita é médica, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Doutora Rita é membro da Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, atuando como representante regional, é membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, é pós-graduada em promoção de saúde pela Fundação Unimed, pós-graduada em reprodução assistida pelo Instituto de Ensino e Pesquisas em Medicina Reprodutiva de São Paulo, é médica parceira da Clínica Gera em São Paulo, médica colaboradora da pós-graduação em reprodução assistida do Instituto de Ensino e Pesquisa em Medicina Reprodutiva de São Paulo, atuou na Rede Pública de Saúde de Araras como secretária de saúde, atuou como diretora clínica e diretora superintendente do Hospital Unimed de Araras EM, e atualmente ela mantém atividades como médica ginecologista e obstetra em consultório em Araras e também em São Paulo. Mais uma vez, boa noite, doutora Rita. Seja muito bem-vinda a essa live. Boa noite a todos. Obrigado, Deise. Obrigado, Érica, também, né, por estar aqui com vocês hoje. É um prazer muito grande e parabenizá-las realmente por essa iniciativa. A Deise é uma vereadora aí muito engajada nas causas femininas, então ela sempre está aí com o Agosto Dourado, o Outubro Rosa, e a Deise é uma defensora, assim, eu acho que é uma defensora de todas nós, mulheres da cidade, lá na Câmara Municipal. Então, parabéns para você pela sua atuação, né, como vereadora, e a sua atuação frente ao Legislativo, que eu tenho certeza que é de muita importância, de muita valia para todos nós. E a Érica, também por ter colaborado com você nesse projeto, que é sensacional, está participando com você nessa maratona de lives. Então, para as duas, o meu boa noite, e eu estendo a todos que estão nos vendo, que estão nos assistindo agora e participando conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, doutora Rita. Eu me sinto, assim, extremamente orgulhosa de ter ao meu lado duas mulheres que são, assim, ativas, né? Que eu admiro e respeito muito, viu? Então, eu, na verdade, sou a que mais ganha com isso, estar perto de vocês e aprendendo com vocês, com certeza. E antes da gente dar início, eu gostaria de mandar um beijo carinhoso para a Elza Sereia, para o Paulo Dias, para a Érica Garcia e para o Beraldi Filho, que estão, assim, fazendo comentários aqui, acompanhando a gente carinhosamente. Obrigada. E o Alex também, que está nos acompanhando, viu? Então, boa noite, peço licença, doutora Rita, seja muito bem-vinda. Eu comentei, né, com a Camila, com a Deise, que é muito interessante essas lives, essa nossa jornada de lives, porque não só o que acontece aqui, mas ela fica gravada, e depois outras pessoas vão poder acessar, e esse conhecimento, toda essa troca de aprendizado, ela fica, né, e ela pode ser compartilhada. Estamos vivendo um momento, assim, muito delicado, doutora Rita, né, com relação à pandemia, ao Covid. Então, eu gostaria, né, se possível, que você iniciasse falando um pouquinho sobre a amamentação nesses momentos, né? Tem muitas pessoas que têm dúvidas se alguma mãe, né, tiver o Covid, se ela pode continuar amamentando, como fica essa relação, medidas de prevenção. Então, se você puder compartilhar um pouco com a gente, né, da sua experiência. Então, vamos lá, eu vou começar falando e vocês vão fazendo aí uma interação, um bate-bola, me perguntando as dúvidas que aparecerem, para que isso também fique mais interativo e mais leve para todo mundo, tá? Então, bom, essa questão da Covid-19. Covid-19 pegou o mundo todo, né? Foi uma surpresa aí para todo mundo. Eu acho que nenhuma de nós, quer sejamos médicos ou não, imaginava estar vivendo uma situação como essa, tá? Uma situação onde o mundo todo foi acometido de uma maneira aí avassaladora, tá? E que nos deixou aí extremamente indefesos. Indefesos por quê? Porque não conhecíamos a doença, não sabíamos como ela ia se desenrolar, se desenvolver,
e não sabíamos se teríamos condições de atender a todas as pessoas. Então, o nosso grande medo, quando tudo isso começou a acontecer, é como nós vamos, será que nós vamos dar conta de conseguir cuidar de todos? Será que os nossos sistemas de saúde, eles vão ser robustos a ponto de nós conseguirmos atender a todo mundo? Então, isso foi uma grande angústia para todos nós. Em especial para nós, obstetras, que cuidamos do binômio mamãe-bebê, né? A gestante, ela é um cristal, tá? Eu sempre costumo dizer que, assim, nós temos na gestante mais do que uma única paciente. Nós temos 2 vidas, no mínimo, e às vezes até mais. Então, se toda essa situação do Covid-19 já nos trazia ansiedade, medo e preocupação, quanto mais com as gestantes, porque não sabíamos o que ia acontecer. As mulheres que adquiriram Covid na China em dezembro, janeiro, ainda não tiveram seus bebês, vão começar a nascer agora, em setembro, outubro. Então, a gente ainda até não sabe ao certo se quem adquiriu Covid no primeiro trimestre, se vai ter alguma repercussão, se isso pode ter gerado algum risco aos bebês. Com o passar dos meses, e os estudos foram aparecendo, foi se tendo um pouco mais de tranquilidade em relação às gestantes. Aparentemente, a transmissão, que a gente chama de vertical, que é a mãe que está doente passar para o bebê, ela aparentemente não acontece, tá? Então, de uma maneira simples, a placenta, né, que é uma barreira entre o sangue da mãe e o sangue do bebê, acaba filtrando isso e essa transmissão não acontece. Então, isso para nós, médicos, já foi um alívio muito grande. Alguns casos esporádicos aconteceram, mas ainda não confirmados, mas aparentemente essa transmissão não ocorre. Então, isso já foi um grande alívio, já ficamos mais aliviados. Agora, gestantes doentes são uma preocupação, porque, como todo mundo sabe, Covid-19 é uma doença que acomete o pulmão e que dá dificuldade para respirar. Então, a pessoa fica com dificuldade para respirar, o pulmão fica como se ele estivesse duro, ele não expande, e a sensação é de falta de ar realmente muito grande, as trocas de oxigênio deixam de acontecer. Imagina quando a gente tem um barrigão, quem já foi mãe sabe como que é. Barriga grande, a gente já não fica com falta de ar, Deise, no final, então aquela barrigona, já não parece que a gente está. Imagina isso associado a um problema pulmonar. Então, isso traz um risco para a gestante, um risco pessoal para ela, por conta dessa limitação da barriga. Então, a barriga grandona, se ela pegar Covid e ficar com o acometimento do pulmão pelo Covid, a dificuldade para conseguir fazer com que ela respire bem, fazer uma ventilação adequada, ou mesmo se ela precisar de uma intubação, é muito grande. Então, o que aconteceu com as mães que adquiriram Covid no fim da gravidez foi que nós tivemos mais bebês prematuros. Por quê? Porque nós precisamos tirar o bebê da barriguinha da mãe para que a gente aliviasse espaço para que aquele pulmão pudesse se expandir. Então, uma das grandes consequências das mães que adquiriram Covid foi isso, foi partos prematuros. Um dado que me entristeceu bastante essa semana foi que nós fomos o país que mais perdeu mulheres gestantes com Covid-19. É claro que a gente tem que levar algumas coisas em consideração. A gente está falando em números absolutos. Foram quase 300 mães que morreram com Covid. Nós somos um país grande, nós somos um país jovem, né? Na Europa, então na França, na Itália, na Espanha, o número de grávidas é menor, tá? Mas mesmo assim, mesmo a despeito de tudo isso, isso ainda me entristeceu bastante, né? Pensar que aí
pelo Brasil todo, as mães morreram. Então, uma hora ou outra, a gente está vendo na televisão, né? Pais que acabaram ficando com vários filhos, filhinhos pequenos, aí, às vezes, famílias em outras regiões do país, norte, nordeste, com menos recursos. Então, famílias grandes, o pai com aquelas crianças para poder dar conta sozinho. Então, é muito triste mesmo. Então, tudo isso foi muito difícil para a gente e conseguir lidar com isso. Pode falar. E um dos aspectos, doutora Rita, que eu percebo, assim, que dificulta muito a questão da amamentação é a questão emocional. Então, para a gestante, né, eu falo que não é só... Isso aconteceu comigo. Então, quando eu tive meu filho, por isso que existe o Amar Amamentar, né, 16 anos. Quando eu tive o Bruno, eu tinha a parte técnica, mas o que me afetou muito foi a questão emocional, né, da amamentação, de dar conta. Então, e aí, isso depois de 100 dias de pandemia, né, que a mulher ela já, né, tem uma cobrança grande, como é que fica isso para a saúde emocional, que eu acredito que interfira muito na questão da amamentação, né? A mulher ela precisa estar relaxada, ela precisa estar confiante, então as questões emocionais que são muito prejudicadas depois de tanto tempo de pandemia, de que você não tem uma certeza do que vai acontecer, né? Não ter certezas, essa insegurança que gera, que já está chegando uma vida aí, como é que será que vai ser, né? Eu percebo que isso tem um impacto grande. Muito, muito grande, Érica. Imagino que, assim, o que a gente está vivendo com as grávidas também é que você que também está nesse dia a dia com elas, sabe que as mães fazem uma programação, assim, de muita alegria para aquele momento que vai chegar, né? Então, onde a família toda gosta de estar presente, muitas vezes tem aquela questão de, vai tirar foto, vai ter fotógrafo, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter o chá, vai ter... Tudo isso acabou. Então, de repente, a gente tirou um momento muito gostoso das gestantes também. Então, o convívio familiar, ele foi aí ceifado muitas vezes, então... Eu tenho gestantes que, por opção própria, ou às vezes o próprio marido, um medo muito grande, elas estão totalmente reclusas. Não estão vendo os pais, não estão vendo os familiares. Então, elas estão muito entristecidas. Então, às vezes, programação que tinha de fazer álbum de foto, tal, isso tudo acabou. Então, já mas as pessoas podem pensar, isso é uma bobagem. Não é. Afeta emocionalmente a grávida. Claro. O medo de ir para o hospital para ter o bebê também é uma verdade, tá? Sim. Estão com muito medo. Então, tem medo. Mas doutora, será que está seguro? Será que tá seguro para mim, para o meu bebê? Aí elas começam a não saber o que elas querem. Eu acho que eu quero já que nasce logo, então... porque pelo menos essa semana parece que o hospital está tranquilo. Então, é um turbilhão de coisas na cabeça das gestantes. E como você disse, o pós-parto já não é um momento tão fácil, né? A teoria, todo mundo tem hoje, como você falou, através de todas essas informações que a gente tem, teoricamente, todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas ali, na hora... quando o bebê chega e se você, às vezes, não tem o apoio de alguém que possa estar junto com você, às vezes é a sua mãe, a irmã, uma tia, alguém que vai te dar uma força, mesmo vocês, as consultoras, isso faz muita falta para elas agora. Muita falta. Tem até uma pessoa que eu acompanhei, que eu não estou mais fazendo as consultorias de amamentação, mas eu apoiei uma amiga que eu tinha apoiado na primeira filha, e eu fui até a casa dela, ela falou, Érica, nem a pessoa que me ajudava em casa, como ela é do grupo de risco, eu tive que dispensar. Então, a mulher, ela assume muitas funções e ela não pode contar com esse apoio, né? Às vezes da avó, que a avó é do grupo de risco. Então, tem que ser ela, o marido, né? Quando tem o marido, para poder dividir um pouco desse momento, quando você consegue compartilhar, né? Eu falo que as índias, né, quando elas reúnem as mulheres, elas dividem um pouco esse peso que às vezes a própria mulher coloca em cima, né? Eu falo que nunca num momento como a gestação a mulher ouve tantas coisas, né, que acabam atrapalhando,
e deixa de ser uma coisa natural. E no momento, né, que vai nascer, principalmente o primeiro filho, a mulher ela já tem muito medo do que vai acontecer, né, de como pode ser. E aí, nessa situação do Covid, esse medo, eu acredito que essa mistura de emoções ela fica exacerbada. Fica muito. E isso pode inibir a lactação, né? Essa Sim. ansiedade toda, essa angústia, essa responsabilidade de repente, dar conta de tudo, isso pode prejudicar, inibir a descida do leite, inibir a lactação, trazer uma ansiedade muito grande e dificultar todo o processo. E a gente sabe que, né, ela estar tranquila, a mãe estar acolhida naquele momento, ela ter o seu tempo para o bebê, isso é extremamente importante. Claro. E à medida que ela perdeu também toda a ajuda, se é uma mãe de outras crianças, as crianças estão em casa, não está em escola, né? Sim. Não tem creche, não tem escola. Muitas vezes ela não pode ter esse apoio ou de uma pessoa que trabalhava com ela, ou de um familiar que poderia estar ali por ser do grupo de risco, ou até por ter medo que esse familiar tenha contato com outras pessoas e possa ser um vetor também de contaminação. Então, de repente, ela se vê sozinha. Ela tem que dar conta de amamentar, cuidar da casa, cuidar dos outros filhos que não estão indo para a escola. Então, é uma carga muito pesada para a mulher. Não é fácil, tá? Nós estamos vivenciando isso e elas precisam de ajuda. Elas precisam, pelo menos, de uma palavra de apoio. Exatamente. Nesse Olha, caso... eu tenho uma bebezinha, a doutora Rita sabe, a Érica também, né? Eu tenho uma bebezinha de 1 ano e 2 meses, né? E eu amamento a Isabela até agora, né? E amamentei o Luiz Gustavo até quase 2 anos. E eu posso dizer que sem Covid, somente com o trabalho, o estresse, a quantidade de leite não era a mesma. O Luiz Gustavo transbordava, eu tive mastite, tinha tanto que você estava com a cabeça mais plena só naquilo, né? Então, devido às atividades profissionais, a paralisação, da responsabilidade na cama, a responsabilidade no escritório, eu já senti que não foi, eu amamento até hoje plenamente, mas assim, a cabeça influencia bastante. Muito. Então eu fico imaginando essas mães assim, com a malinha pronta, com medo de ir para o hospital, com medo do seu bebê se contaminar, com medo de voltar para casa sozinha, de não poder ligar para uma consultora, de não poder ter a sua mãe perto, a sua tia, a sua irmã. Então vocês fazem ideia, né? As pessoas que estão nos acompanhando fazem ideia desse momento que nós estamos vivendo, como ele influencia em tudo, né? Porque realmente está aqui, ó. Você pode, mas está aqui. Então, se aqui está complicadinho, vai ser difícil fluir bem. E eu aproveito aqui o gancho que vocês me deram gentilmente para mandar um beijinho para Cadevite, Emília Andreato, Regiane Curto, Pérola Quintiliano, que estão mandando muitos beijos para vocês, estão adorando a nossa live. E, Érica, mas assim, então uma questão que as mães sempre me perguntam, se elas vão poder amamentar, mas eu vou poder amamentar o meu filho? Então, bebê nasceu e a mãe tem agora essa insegurança. Ah, mas e se eu não soubesse? Se por acaso eu me contaminei e não apresentei sintomas? Como que é essa história? Eu posso ou eu não posso amamentar? Bom, então, a princípio, todas as mães devem amamentar o seu bebê. O contato pele a pele, mãe-bebê, é extremamente importante, desde os primeiros momentos de vida desse bebê. Então, a gente ainda está incentivando bastante que esse contato aconteça nesse momento, por uma precaução, tanto nos partos naturais quanto nos partos operatórios, desde que isso seja possível. Às vezes, no parto normal, a mãe está num esforço maior, então a gente deixa ela ficar um pouquinho sem máscara, mas no parto cirúrgico ela está ficando com máscara, e no parto natural, logo após o nascimento, a gente já pede que coloque a máscara, mas a gente ter esse contato já pele a pele, mãe-bebê, que isso é muito, muito, muito importante. Se esse bebê puder mamar imediatamente após o nascimento, isso já deve acontecer. Então, desde que o bebê nasça,
bem, saudável, não exista nenhuma emergência pediátrica naquele momento, aí a gente deve incentivar isso ao máximo. Então, isso é possível. A gente, nesse momento, temos pedido que que as mães usem as máscaras, mas a gente não contraindica de forma alguma a amamentação. Uma vez que é pela amamentação que o bebê vai receber defesas, os anticorpos que, porventura, a mãe já apresente, tanto para um sem número de doenças aí, eles vão chegar através do leite. Então, isso é muito importante. Aquelas mães que existe uma suspeita forte, então a mãe que está sintomática, então ela teve uma febre, tossiu, teve algum sintomazinho gripal, ou teve um contato recente com com alguém que esteve doente, tá? Para essas mães a gente vai pedir um cuidado um pouquinho maior. Então, mães com sintomas, tá? Covid não confirmada, mas que tem sintomas, ou que elas tenham um contato recente com alguém que teve Covid, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos orientar sempre a amamentação com a máscara, tá? Se for máscara cirúrgica, máscara de tecidos de hospitalar, se ela tossir ou espirrar, molhar a máscara, tem que trocar a máscara. Se for máscara domiciliar, máscara de tecido, tá? Ela usa por algumas horas, mas sentiu que a máscara umedeceu um pouquinho, ela deve tirar e lavar essa máscara. Então, já colocar dentro de um recipiente, um balde com água e água sanitária e sabão e lavar a máscara. Antes de pegar o bebê para amamentar, lavagem das mãos. Então, fazer pelo menos uns 20 segundos, aí a 1 minuto, uma lavagem exaustiva das mãos. Então, palma da mão, dorso da mão, meinho dos dedos, de preferência até o cotovelo. Então, estar com máscara, fazer a lavagem das mãos, tá? Pode fazer a amamentação do bebê, certo? Sem preocupação, o bebê pode mamar, mesmo que ela esteja com sintomas. A mãe deve evitar de colocar a mão dela no rostinho do bebê, levar a mão da mãe, que é onde a gente tem a maior contaminação, no rostinho, boca, narizinho do bebê, tá? Então, isso também é um outro cuidado. Mas a amamentação, ela não está proibida. Ela pode ser mantida, tá? A menos que a mãe não esteja doente e não tenha condições clínicas de amamentar. Então, de repente, ela não tem condições clínicas, né? Tá com falta de ar, ou teve que ser internada, ou não tem uma condição clínica plena. Mas, caso contrário, mantendo esses cuidados, uso da máscara, lavagem das mãos, evitar tocar o rostinho do bebê com as suas mãos, ela pode manter a amamentação. Certo. Excelente. Excelente as dicas. Eu só vou pedir mais uma brecha aqui, porque pessoas mandando muito carinho, muitos comentários aqui. Nosso secretário de Serviços Públicos, Beto Cabrini, a Adriana Camargo, a Mônica Lagazzi, a Cida Chiarotto, a Janaína Melega, o Márcio Neves, que é o secretário de Cultura, estão todos acompanhando e parabenizando a importante informação que vem sendo passada. Vamos continuar aí, que realmente o assunto está muito interessante. E outra coisa, a higienização também dos mamilos também deve ser feita, tá? Nos casos, principalmente, de mães que tiveram contato com suspeitos ou que, porventura, apresentem sintomas, tá? Então, isso, a mãe deve ter esse cuidado mesmo. As crianças, elas foram privilegiadas, graças a Deus, né? Essa pandemia, esse vírus, ele não foi um vírus de alta infectividade para as crianças, tá? As crianças, elas são um vetor, elas até transmitem bastante, mas elas, por algum motivo ainda não definido, as crianças que são contaminadas, elas apresentam sintomas leves ou muitas vezes passam desapercebidas. Então, diferente de outras gripes, né, que a gente teve aí, H1N1, que foi uma gripe
muito também, que a gente teve aí muitos casos que, essa sim, com uma repercussão grande para as crianças, Covid-19, por obra aí de Deus, que não, graças a Deus que a gente não teve isso com as crianças. É claro que crianças asmáticas, crianças com diabéticas, crianças muito obesas, com alguma comorbidade, também são passíveis de maior preocupação. Sim. Doutora Rita, eu vi uma matéria, até então, logo que começou a questão do Covid-19, havia alguns grupos de risco, como os hipertensos, os obesos, os idosos, né? E não se incluía gestantes nesse grupo inicialmente. Tanto que eu vi matérias de médicas gestantes trabalhando, que não haviam sido afastadas do seu cargo durante a pandemia, estavam trabalhando, até porque o profissional de saúde é o que está na linha de frente, aquele que nós mais precisamos. Depois eu li algo do Ministério da Saúde dizendo que as gestantes, sim, eram de risco, do grupo de risco, e as crianças até 5 anos. Pode nos explicar por que elas não estavam no início e por que o Ministério da Saúde mudou esse entendimento? Daisy, porque, como no início, as gestantes que adquiriram Covid-19, a evolução delas não foi tão ruim, então elas não tiveram quadros tão graves, a Organização Mundial de Saúde não as incluiu no grupo de risco. No entanto, à medida que a doença foi acontecendo, o que nós acabamos evidenciando é que, sim, essas gestantes tinham um percentual de gestantes que necessitavam de internação em unidade de terapia intensiva, em UTI, era alto. Então, elas passaram a ser definidas como grupo de risco, sim. Toda essa questão aí também, uma outra coisa que está sendo ainda bastante complicado para a gente, e sobretudo para nós os obstetras, é a questão do trabalho das gestantes, tá? Existem empregadores que estão sendo bastante aí compreensivos, tá? Responsáveis e que têm apoiado as gestantes, facilitando aí de toda forma para que elas façam trabalhos domiciliares, né? O famoso home office, ou naquelas empresas onde isso não é possível, elas estão ficando em casa, mas existem empregadores que não têm essa sensibilidade, ou não posso dizer que às vezes talvez não possam por algum motivo ali dentro da sua empresa. Mas é bastante complicado isso, porque esse afastamento, né, ficou definido que nós devemos solicitar um afastamento no caso de gestantes que tenham contato íntimo com várias pessoas. Aquela gestante que vai para o seu trabalhar, é uma sala sozinha, ela não tem contato com muita gente, ela está bem protegida, ela pode trabalhar. Mas aquela gestante que está num caixa de supermercado, que está numa balconista de loja, tá? Essa gestante, ela tem um risco muito grande. Ela não pode continuar trabalhando. E aí, a questão do atestado, do afastamento, ficou bem complicado. Então, nós temos feito o afastamento assim. Nós aconselhamos que ela fique afastada por ser grupo de risco para SARS-CoV-19. Mas eu não posso dizer que ela está doente. Eu não posso dar um atestado de doença para ela. Ela não está doente. Então, olha que situação também, até a parte legal. Como a pandemia pegou a gente tão de surpresa, até na parte legal isso aconteceu também. Não é fácil, Daisy, toda essa trama legal. Não tem essa previsão, né? A previsão na lei. Eu recebo mensagens em box, mas o meu patrão me afastou, mas eu não tenho direito. Então, assim, a lei não tem essa previsão, existe uma lacuna. Aí entra o bom senso que a doutora Rita nos colocou, né? O bom senso do profissional que atende essa mulher, o bom senso do patrão, né? Então, porque acima de tudo é a vida, né? Então, a gente sempre recebe mesmo esse tipo de questionamento, viu, doutora Rita? É bem complicado. Na semana passada, eu tive um empregador que veio aqui no meu consultório
assim, querendo tirar satisfações a respeito disso. Então, uma situação bem difícil, viu? De entendimento das pessoas. E agora é bem complicado. Eu considero as gestantes como sim, como um grupo de risco. Como no começo da live eu disse para vocês, são duas vidas, tá? Uma paciente que, se complicar, o desfecho pode ser extremamente desastroso. A gente pode perder uma vida de uma mãe, de uma criança, perder a vida de uma jovem, né? Que normalmente as mulheres gestantes são jovens. Então, mulheres aí na faixa dos seus 20 aos 40 anos, mulheres produtivas, donas de casa, chefes de família. Então, é um momento, é difícil. Eu falo que eu também entendo o lado de quem é o empregador, que está também passando aí pelo seu, né? Está tendo que passar um aperto grande, mas é bem complicado. Mas, assim, a gente tem tido um carinho mais do que especial com as grávidas, tá? Continuamos apoiando todas as medidas, então, naturais aí, para o parto mais natural, para o parto humanizado, para o parto adequado, e principalmente apoiando a amamentação. É muito importante que isso aconteça. Agora, é um momento inicial, o momento do início, que eu costumo brincar que são duas pessoinhas aprendendo, né? A mãe está aprendendo a amamentar e o bebê está aprendendo a mamar. Então, é um encontro de duas pessoas que estão em aprendizado, que já não é fácil normalmente. E aí a gente começa, bota máscara, lava a mão, não põe a mão no rosto. Imagina como isso traz uma mais dificuldade ainda, não é, Érica, para elas? Eu falo que eu acredito. Perceba assim. Isso. Então eu falo que acho que todos estamos em aprendizado, até na forma de apoiar. Porque algumas, assim, eu fui apoiar uma mãe em Valinhos. E ela, né, com vários desafios, eu falei, olha, estamos vivendo um momento único, que nunca vivenciamos, nós estamos no meio de uma pandemia. Então, os pesos e as medidas devem ser diferentes. Eu falo que até as consultoras em amamentação estão se reinventando, encontrando formas diferentes de apoiar, até de forma virtual, mas ajudando a organizar a rotina. Quando tem as filhas mais velhas, né, eu ajudei, assim, montar um quadro de rotina para que porque a mãe às vezes não tem só uma filha, como você disse, tem outra, tem a família, a importância de respeitar o isolamento social, eu acho muito importante evidenciar isso, porque tem algumas famílias aí furando o isolamento, e nesse momento, né, que eu falo, que algumas vezes eu até indicava, falava, olha, nesses primeiros 15 dias, né, evitem muitas pessoas, mesmo antes da pandemia, né, eu já cheguei no hospital uma vez, estava tendo um buffet, uma festa, né, as pessoas comemorando, e a mãe acabou de ter um bebê, e eles fazendo uma festa lá fora, e aquele momento é um momento único, né, aquilo que você falou, o contato pele a pele, e aí muitas pessoas, assim, desrespeitando esse momento de isolamento social, que já é um momento delicado, né, porque queria ver o bebê, e aí, de repente... Então, eu falo que, assim, para cada família, para cada membro, vai ter que ter um ajuste aí meio que único, né, dentro da mulher, o filho, a família, e formas diferentes de apoiar, encontrar essa família, formas diferentes de apoiar, mesmo de forma virtual, de incentivar palavras de apoio, porque já é um momento de muito medo, né, de muita tensão, que não temos aí a proximidade, um colo, às vezes, para chorar. Então, tentar fazer isso de uma forma diferente, usando aí, se inventando para usar as redes sociais, para incentivar, para... eu falo até a mulher, né, evitar muitas informações, às vezes grupo de WhatsApp, né, essa chuva de informações que às vezes acaba, se já atrapalhava antes, atrapalha mais ainda agora, porque compara. Então, agora é o momento de paz, de calma, de tranquilidade. Não sei qual a sua opinião com relação a isso, mas muitas vezes eu falava, olha, evita ficar em rede social, evita essa chuva de informações que você vai ter, principalmente agora, e se preserva, né? Fica mais tranquila, procura entrar em contato com o seu corpo, com o seu bebê, se conhecer o bebê, né? Para poder ter um pouco mais de tranquilidade para conseguir passar com a maior leveza possível nesse momento, sem muita cobrança, sem muita culpa e sem muita comparação, que eu acredito que isso atrapalha muito. Não, isso é bem importante, Érica. Eu acho que, assim, a questão da mídia social, ela
tem o seu lado positivo, tá? Mas ela tem uma carga aí que traz uma ansiedade e que traz você tem que alcançar uma coisa que a outra alcançou e que muitas vezes não é verdade. Claro. Né? Porque o Instagram aceita tudo. É uma foto, é um vídeo editado, é uma coisa... E assim, muitas pessoas têm aí um ganho financeiro com isso, tá? Indicar produtos, indicar determinadas hospitais, várias coisas. Então, até tem ganho financeiro com isso. Então, elas têm que saber filtrar muito bem. E não tem que ter, elas não têm que ter ansiedade assim, não. Ela conseguiu, eu vou ter que conseguir também, tem que mamar, tem que ser assim, o parto tem que ser exatamente desse jeito, tem que mamar desse jeito, não é assim. Cada pessoa é única, cada ser humano é um, tá? Isso. Então, eu acho que informação é importante, mas o que eu aconselho a elas? Procurem aí as redes sociais de pessoas que sejam ou que tenham capacitação técnica, né? Para poder estar passando essas informações. É legal, de vez em quando, você vê lá o artista que teve o bebê, não sei o quê, tá, por diversão. Mas pessoas que tenham capacitação técnica para isso, e que te tragam aí coisas boas, tá? Sim. E que não seja uma imposição, um peso em relação a tudo isso. Agora, é um momento de pós-parto, que esse momento da família ali, de mãe, bebê, o pai, quando está presente, quando a gente tem o pai presente, um companheiro que esteja ali, ou um familiar que seja um familiar próximo, que possa te apoiar, isso é muito importante. Agora, essa farra toda, né? Como você falou, de leva banda, buffet e não sei o quê, isso não traz nenhum benefício. Sim. É um momento difícil, a mãe está convalescente, quer seja de uma cesariana, quer seja de um parto natural, mas ela está em recuperação, ela está em convalescência. Então, ela precisa de um momento dela, ela precisa de um tempo para descansar, tá? Às vezes a gestante acabou de ter o bebê, está lá, coitada, toda descabelada, cansada, suada. Não é aquela coisa romantizada, eu falo que... tirando foto. É um negócio assim, é até invasivo. Então, a gente pede que as pessoas entendam isso. Esse momento, por conta da pandemia, parece que todo mundo a grande maioria está sendo mais cauteloso, tá? E eu tenho visto que as mães têm sim conseguido, elas têm amamentado, elas têm tentado, raras exceções mesmo, quando não é possível, mas a grande maioria tem conseguido. Então, é assim, esse incentivo da amamentação, ele fica aqui, ele é importante, tá? O leite nos primeiros momentos vai trazer tudo que o bebê precisa, né? Vai trazer hidratação, a aguinha do bebê, vai trazer as defesas, como eu disse, os anticorpos, vai nutrir, vai alimentar, vai aconchegar o bebê, vai trazer amor, vai trazer carinho. Então, é muito importante. Então, as mães precisam, todas precisam entender que a amamentação, ela é essencial, tá? Eu falo que até é fundamental nesse momento, né, doutora Rita? Esse momento é um momento fundamental, até por questões de saúde mesmo, né? Até porque nós não sabemos o quanto tempo isso vai durar, né? Até onde vai, como vai, né? Acho que conhecemos pouco desse vírus aí, né? E como vai acontecer, o que vai acontecer daqui para frente? Então, eu falo que a amamentação exclusiva, né? Evitar água, chá, procurar manter a amamentação, né, pelo menos 6 meses, da forma como for possível, e evitar um pouco essa visão romantizada que temos da amamentação. Eu brinco que eu escrevi um script, né, eu ia ter o parto normal, aí eu perdi o primeiro filho, então foi a primeira quebra no meu script, porque isso não estava combinado. Então eu sofri muito, depois eu engravidei, tive o Bruno, mas não tive parto normal. Eu lembro que eu saí da cesárea falando, eu não consegui.
era essa, como se eu não tivesse conseguido chegar em alguma meta. E eu vejo que a amamentação, para muitas mulheres, acaba ficando isso. Você conseguiu, não conseguiu? Quanto tempo você conseguiu? E a amamentação não é número, a amamentação ela não é matemática. A amamentação é uma história que você, né, vai vivendo momento a momento e sem muita comparação. E eu vejo, às vezes, isso em grupos de WhatsApp, que quanto tempo você amamentou? Ele está dormindo, não está dormindo? Quanto ganhou de peso? E essa questão romantizada, né? Eu preciso estar maquiada, com cabelo liso. A amamentação não é assim, né? É hard, não é essa coisa linda para postar em redes sociais. A amamentação é outra coisa, é uma descoberta, né? Quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Com elas. Eu brinco, eu falar aquele bebê da fotografia, aquela amamentação da novela, do filme, não é bem assim, né? Não, doutora, claro. Não é mesmo. E não é. Depois de um tempo, aí as coisas vão ficando mais suaves, né? Sim. Como eu falei, à medida que os dois aprenderem, o bebê aprende a mamar, a mãe aprende a amamentar, o corpo da mulher se adapta àquilo. Isso, então, que leva um tempo também, não é já. Não é de um dia para o outro. Então, a pele, o mamilo, forma o calinho, cicatriza as fissurinhas, tá? O bebê já tem um pouco mais de força, o leite desce de uma maneira aí mais suave, porque é difícil os primeiros dias. Falou, quer seja uma cesárea, um parto natural, se for é melhor ainda, mas a mãe está em recuperação, perdeu sangue, tá? Muitas vezes está tendo que tomar alguma medicação, tá com a barriga doendo, tá com o pé inchado, tá? Não tá, a perda do sono, né? A privação de sono, para algumas mulheres é um impacto muito grande. Muitas lidam bem com isso, mas para algumas, o privar o sono, isso traz um transtorno grande no dia dela, de forma a trazer mesmo angústia, ansiedade, e às vezes até um sentimento de que, assim, eu não estou feliz com isso. Então, toda essa preparação é bem importante, né? Da gente estar perto, do médico poder auxiliar, de profissionais aí que hoje a gente tem que possam estar fazendo esse papel, porque realmente, né, vocês vieram para nos ajudar, porque nós médicos, nós não conseguimos, não temos tempo hábil para fazer tudo isso. Nós até gostaríamos, seria o melhor dos mundos, mas a gente não tem tempo hábil para tudo isso. Então, ter o apoio de vocês, né, das profissionais que acompanham as gestantes, o parto, das consultoras, de pessoas que possam estar ali nos apoiando, isso é muito positivo. E um dos objetivos também, desde que nós começamos o Agosto Dourados, em 2015, doutora Rita, era realmente unir os profissionais da saúde para que todos pudessem falar a mesma língua. Porque, às vezes, né, um fala uma coisa, o outro fala outra, a mãe fica perdida nesse momento de tantas informações. E por isso, assim, ela poder confiar nessa rede de apoio que pode fortalecer, e principalmente num momento como agora. Mesmo, como você falou, é uma rede de apoio, tá? Às vezes eu vejo colegas, você já deve ter talvez passado por isso quando você trabalhava mais como consultora, ia mais ao hospital, mas às vezes até colegas que não conseguem, que às vezes veem vocês como rivais. Sim, né? Isso é uma verdade. Claro que vocês estão aí para nos ajudar e para todo mundo trabalhar junto, para dar as mãos e para ajudar essas mães, para ajudar aquelas que podem ter o privilégio de tê-las junto e para a gente também conseguir, de uma certa forma, nos doar e ajudar quem precisa. Não pode ter esse privilégio de poder custear, pagar por isso, né? Então, faz parte do nosso trabalho também, Deise, eu acho que é uma das coisas que você como aí a nossa vereadora das mulheres, estar na rede, atuando aí junto à rede pública, para que tudo isso seja passado também para as pacientes da rede pública, para que elas possam também chegar nesse nível de informação que as nossas pacientes do consultório muitas vezes têm. Então, isso eu acho que é uma doação que a gente tem que ter, que conta comigo, eu sempre falo, pode me chamar para o que precisar, porque eu estou disposta a estar participando, a estar doando um pouco do meu tempo, porque
as outras mulheres, quem está com a gente na rede pública, quem está vivendo, às vezes, um momento mais difícil da sua vida, precisa muito de tudo isso. Sim, e o quanto essa integração desses profissionais, entender que mais do que eu penso ou o outro pensa, muitas vezes você tem que desconstruir algumas coisas, alguns conceitos, porque é uma outra situação. As mulheres tiveram 2 filhos, Érica, mas a minha primeira filha foi assim. Cada gestação é única, cada filho é único, cada situação é única. Nós nunca vivemos uma situação como agora, então não pode ter o mesmo peso, né? Tem mulheres que já estavam com essa privação do sono mesmo antes do bebê nascer por conta da pandemia, que ela alterou, né? Principalmente no primeiro mês. Então, o nosso corpo ele fica exausto. Então, já, né, já existe uma predisposição a estar mais estressada, né? Com essa flutuação emocional que a gente vem vivendo. Então, é outra situação, né? Não dá para comparar com a outra gestação, ou com a vizinha, ou com a prima, ou com aquela né, pessoa que eu vi na rede social e que está tudo bem. Né? Não, cada pessoa é única e cada gestação é uma. Você pode ter 10 filhos, cada gravidez será de uma forma e cada pós-parto, como cada pessoa é uma personalidade, todos são diferentes. Sim. Então, assim, é claro que a experiência conta bastante, tá? Lógico. Então, quando você é mais experiente, muitas vezes você tem mais segurança. A insegurança da primeira gestação é muito grande. Né? A gente vê e sente isso com as mães na primeira. Será que eu vou conseguir, doutora? Será que eu vou dar conta? E também quando chega aquela criança e que você fala, bom, olha, depende de mim para tudo, né? Para comer, para ficar limpinho, para viver. Esse impacto aí de responsabilidade é muito grande. Sim. Então, mas claro, na segunda vez é mais fácil, na terceira e assim por diante. Claro. Né? Mas eu até coloquei, doutora Rita, essa semana uma foto, né, no Facebook, porque para algumas mulheres essa semana é muito sofrida. Então, algumas aí eu não quero nem ver muita gente amamentando, fotos de amamentação. Então, eu coloquei uma imagem que eu acho linda, que é uma mãe amamentando, a outra com o bebê no colo dando mamadeira e a outra alimentando o bebê por sonda. Porque a amamentação é um ato de amor, independente se ele é feito, lógico que a gente incentiva o aleitamento materno, nós vamos falar, né, esses 9 dias, o quanto o aleitamento materno é importante, mas eu acredito que mais importante é a saúde da dupla, né? E tudo bem não estar bem quando as coisas não estão bem, como numa pandemia. Então, para que não fique um peso, né? Porque tem pessoas que me falam que eu não gosto nem de ver na semana de amamentação, Érica, porque eu não consegui. E, na verdade, né, é um ato de amor, independente, muito mais importante se a mãe está ali saudável, amamentando o bebê, seja na mamadeira, na sonda, mas que estejam bem, né? É verdade, Érica, você falou tudo. Muitas mães não querem nem tocar no assunto de tão traumático que é. Mas olha, eu gostaria de pegar um gancho aqui de vocês, mandar um beijinho para Lídia Anselmo, para Tatiana da Remi, para Marluce, que é a presidente do Saema. Quer dizer, o carinho de tantas pessoas aí que estão dando curtidas, comentários. Isso mostra que nós estamos no caminho certo, que a gente está atingindo o nosso alvo. Então, eu gostaria de agradecer a doutora Rita. Nós temos aí poucos minutinhos para o encerramento da nossa live. E chegando ao fim, gostaria de deixar para a doutora Rita fazer as suas considerações finais. Bom, obrigado, Deise. Então, eu agradeço bastante mesmo. Foi um grande prazer eu estar aqui com vocês duas hoje. Você sabe que pode contar comigo sempre para o que você precisar aí no apoio para suas campanhas e realmente para qualquer atividade mesmo que esteja relacionada à saúde, ao bem-estar das nossas mulheres ararenses, tá? Mais uma vez eu parabenizo você, tá? Deixo um grande abraço aí para a Érica também. E a minha mensagem para todas as mulheres é que nesse momento tenham fé, tenham esperança, né? A gente já está passando, né? Já está passando pelo momento mais crítico. Ainda é necessário ter cuidado, principalmente para as gestantes e para as lactentes, para as mães, para as puérperas, para quem acabou de ter bebê. É importante, usem a máscara, não abdiquem da lavagem, então não deixe de lavar as mãos. Tenham cuidado, evitem aglomerações,
evitem colocar muita gente dentro de casa, festa, churrascos, tá? Vamos continuar mais um pouquinho, sendo forte, que se todos nós nos unirmos, isso vai passar mais depressa, tudo isso vai acabar mais rápido. E aí fica o meu desejo de que todas as mães, como a Érica falou, quer seja na amamentação exclusiva, no leite materno, na mamadeira, amamentar por sonda, como for a amamentação, faça com o maior carinho, faça com amor, esteja dedicando aquele momento seu ao seu bebê, tá? O bebê perto de você, no seu colo, no seu aconchego, é isso que ele precisa. Então, um grande beijo para vocês. Ai, obrigada, doutora Rita. Foi excelente a sua participação. A doutora Rita está sempre conosco, né, Érica? No Agosto Dourado, no Outubro Rosa. Então, assim, a gente só tem a agradecer uma profissional como ela, desse gabarito, super ocupada, que reservou esse tempinho para contribuir com a gente de forma assim voluntária. Então, doutora Rita, olha, que Deus continue abençoando muito o seu trabalho. É uma médica que eu admiro demais. Muitas aqui que estão acompanhando confiam, admiram também. E nós estaremos juntos em breve, se Deus quiser. E eu gostaria também de deixar minha amiga Érica Pignatari, minha parceira, para as considerações. A gente vai estar junto aí nessa maratona, mas a Érica é sempre também muito especial conosco. Bom, então eu quero agradecer a doutora Rita pelas informações. Como eu disse, né, elas ficaram gravadas e podem chegar a muitas pessoas. Então, que vocês possam, né, quem ouviu, compartilhar esses conhecimentos que são fundamentais, né, muitas dúvidas das mulheres agora foram esclarecidas. Doutora Rita, né, Deise, muito obrigada pelo convite. É sempre muito especial, né, para mim essa participação e poder levar um pouquinho, falar um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho dessa troca de conhecimentos que vão acontecer nesses 9 dias, né, que possa chegar e que possa apoiar de qualquer forma, né, para as pessoas nesse momento tão especial aí de tantos cuidados. Muito obrigada. Obrigada, Érica. Gostaria de mandar um beijinho carinhoso para Érica Garcia, para o meu Luiz Gustavo, que fica mandando amo, mamãe, a mamãe ama também. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão participando conosco. Amanhã, às 19 horas, nós teremos a continuação da nossa live e nós vamos ter as enfermeiras obstetras do grupo Parteiras de Luz, que vão estar aqui também, deixando seu recado, participação. E tudo isso só tem sentido porque vocês estão aí acompanhando, estão conosco aí, mandando a sua força, as suas opiniões, perguntas, e é isso que a gente quer ajudar. Um beijo, minhas lindas, obrigada. Eu queria poder abraçá-las. Eu também. Obrigada, viu? E participem, porque vão ser profissionais muito especiais que vão estar conosco esses 9 dias. Isso aí.